Olá, meu nome é Viviane Fernandes de Araújo, eu estudo na Universidade de São Judas, no campus da Moca. Eu curso Pedagogia e estou no 5º semestre. Estou participando do projeto de EJA, coordenado pela professora Cristiane Simões. Neste vídeo, vou abordar o tema que é Trabalhando com Educação de Jovens e Adultos, falando um pouco sobre os alunos e alunas da EJA. Neste vídeo, vou abordar um pouco da identidade dos alunos do EJA, um pouco sobre a visão de mundo desses alunos, um pouco sobre os conhecimentos adquiridos e também um pouco pela procura da escola. Vou abordar também as diversas raízes culturais, relacionando com as condições socioeconômicas e culturais, a baixa autoestima e a marca do trabalho. Falarei também o que a escola representa para os alunos do EJA. A escola como um espaço, de sociabilidade, a escola como um espaço de inserção social, a escola e sua dimensão cultural e a escola como um espaço de conhecimento, e especialmente da alfabetização. Alunos e professores aprendendo juntos, tá? E como eles utilizam a sala de aula como ambiente de transformação. Iniciando o vídeo falando sobre a identidade dos alunos e alunas da EJA, vou falar sobre um pouco a visão de mundo dos alunos da EJA. Bom, um aluno, depois de adulto, que retorna para os estudos, que foi um tempo afastado da escola, ou que inicia a sua vida escolar depois da fase adulta, é bastante diferente. Por quê? Porque eles já são protagonistas de uma história real. Eles já têm uma bagagem vivenciada, ou seja, eles já têm experiência, já têm vivência. São pessoas que já chegam à escola com os seus valores já construídos, tá? Bom, os adultos possuem mais experiência, do que os adolescentes. Então, por isso, eles podem ter mais conhecimentos. Pode ser que eles não sejam tão rápidos quanto os adolescentes, quanto as crianças na hora da aprendizagem, mas eles podem te oferecer aos professores, uma visão mais ampla e julgar melhor as coisas a favor e contra de alguma situação dentro da sala de aula. Sobre os conhecimentos já adquiridos. Os conhecimentos de uma pessoa que é adulta e procura a escola são inúmeros e eles são adquiridos ao longo de sua vida. Os conhecimentos que os alunos trazem, eles estão diretamente relacionados às suas práticas sociais, ou seja, não somente aos saberes do dia a dia, que são as vivências, mas também os saberes aprendidos na escola. Então, toda essa aprendizagem promove um conhecimento, se torna significativa para o aluno. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre a procura pela escola. A gente sabe que a procura pela escola dos adultos, não é uma coisa simples, porque envolve uma decisão conjunta, às vezes do próprio aluno, na maioria das vezes do próprio aluno, mas também das famílias, dos patrões, tudo depende do trabalho, do tempo, as condições de acesso, como farão para chegar até a escola, enfim. Então, a procura pela escola não é uma coisa muito fácil para os adultos, os jovens e adultos que estão interessados, mas sim um projeto de vida, é um desafio, porque depende de mais coisas além dele para ser feito, essa procura pela escola. Que eu acabei de citar, os alunos imaginam que a escola ainda sejam aquela visão de escola que eles tinham na infância, como, por exemplo, o professor ser o único ao saber as coisas, que passa lições na lousa e que os alunos copiam e que para casa tem um monte de lição, Enfim, porque eles acreditam que a lição de casa é o único jeito de aprender, mas não. Quando os alunos do EJA se deparam ao chegar na escola, em uma aula que eles são convidados a pensar junto, pensar em grupo, resolver diferentes desafios, e não somente fazer aqueles exercícios convencionais, os exercícios repetitivos, eles acabam se empenhando mais em continuar, na escola. Diante desse cenário, cabe ao professor dar um leque, dar alternativas para que os alunos se interessem cada vez mais
pelas suas aulas e queiram estar dentro da sala de aula. Bom, agora eu vou falar sobre as diversas raízes culturais. O primeiro tópico é as condições socioeconômica e cultural. Falando da condição socioeconômica, as pessoas os alunos do EJA, né, eles geralmente pertencem à mesma classe social, que são pessoas com baixo poder aquisitivo, né, que apenas possuem o básico, a sua sobrevivência, que é o aluguel, água, luz, alimentação, transporte público, enfim. Na maioria das vezes, o lazer sempre fica por conta das festas em família. Então, mais ou menos em 1960, quando Paulo Freire contribuiu com seu método de alfabetização para jovens e adultos, ele percebeu que essa alfabetização não era só algo pedagógico, mas também social e político, porque envolve também as condições, né, sociais que os alunos estão. Do tópico a baixa autoestima, geralmente os alunos do EJA possuem baixa autoestima, por se sentirem inferiorizados em relação à sua escolaridade. Então, toda vez que você tiver oportunidade, ou se você já teve oportunidade de conversar com um aluno que se alfabetizou pelo EJA, você irá compreender o lado dele no sentido de que ele sente vergonha de não saber ler, escrever e muitas vezes se comunicar por conta, né, de não ser alfabetizado. Tratando do tópico a marca do trabalho, a maioria dos alunos do EJA já são trabalhadores e sempre tiveram sua experiência com o trabalho desde cedo. Então, os professores têm que entender esta realidade, que os alunos já sempre tiveram essa responsabilidade de trabalhar e por muitas vezes até se relaciona, né, com a questão da autoestima, que os alunos do EJA acabam perdendo algumas oportunidades de trabalho simplesmente por não terem o estudo, né? Representa para os alunos e alunas da EJA. A escola como espaço de sociabilidade. Bom, os impactos que a escola pode trazer na vida dos seus alunos pode começar pela sociabilidade, que é quando os alunos do EJA têm que se relacionar com outros alunos, né? Fazendo amizade, indo ao teatro, indo ao cinema, participando de trabalhos em grupo. Então, de certa forma, é um lugar onde os alunos se socializam, né? A escola como espaço de inserção social. Então, além da sociabilidade, a escola aparece como um cenário de inserção social, onde os alunos têm que, de certa forma, se tornarem questionadores diante de alguns segmentos. Então, é basicamente criar opiniões, né, para se inserir na sociedade. Então, os professores têm que incentivar o aluno, né, fazê-lo buscar novas opiniões para ele poder se inserir na sociedade. Para os alunos do EJA, a dimensão cultural ela é relacionada em diversos aspectos, né? Bom, a escola é um lugar de divulgação de cultura, onde aparecem uma cultura local, regional, nacional, né? E, claro, de diferentes povos. Então, a escola é um lugar de diversidade, onde contam várias histórias de diferentes épocas. Realmente, a cultura das escolas no Brasil eram baseadas na herança europeia. A gente tem aprendido a ver dentro do território brasileiro a nossa diversidade. Então, as escolas hoje prezam muito por apontar a nossa história, as nossas músicas, a nossa arte, as nossas crenças, de uma forma que os alunos também possam interagir. Então, todo mundo na escola, né, deve se sentir representado. Isso é muito importante para o aluno do EJA. Escola como espaço de conhecimento, especialmente da alfabetização. O conhecimento é uma parte considerável, né, do trabalho que a escola realiza com os alunos. Então, o encontro do professor e do aluno e esse diálogo o ato de se conhecer, né? Então, esse conhecimento é caracterizado pelo conjunto de saberes produzidos na escola, pelos alunos e também pelos professores. Sobre alunos, alunas e professores e professoras aprendendo juntos. O primeiro tópico. Alunos
alunas e professoras aprendendo juntos. Esse tópico se tratava, né, de que antigamente, tradicionalmente falando, né, o professor era sempre aquele que ensinava e o aluno era sempre aquele que aprendiam. Mas hoje, isso mudou, porque a gente sabe que o professor também aprende com os alunos, né? E que também depende dos alunos serem os protagonistas do seu conhecimento, inclusive o aluno do EJA. Verdade, para reflexão. Para nós, como professores, nos perguntarmos o que aprendemos com o nosso aluno, né? A gente sempre tem que se perguntar isso. Afinal, os alunos do EJA, como dito antes, são alunos que têm uma bagagem extremamente recheada de situações e vivências. Então, é impossível que o professor não acabe aprendendo com os alunos. Assim como acontece em outros níveis da educação básica, no EJA também acontece. Tópico: a transformação da sala de aula num grupo de trabalho. É essencial que os professores disponibilizam trabalhos em grupo, porque a partir disso se constrói a convivência e também a identificação de afinidades entre os alunos. Então acaba sendo um lugar mais prazeroso, né? A sala de aula acaba sendo um lugar mais prazeroso e que promove mais conhecimentos, porque trabalhando em grupo, né, a gente consegue entender e conhecer diversas realidades. Aqui tem umas questões que vale a pena pensar, né, refletir. A primeira questão é: na sua experiência, né, como professor, trabalhando com jovens e adultos, quais motivos têm os alunos para chegar à escola e para deixar a escola? Então, acho que essa é uma questão que todo professor deve refletir, né? A sua aula tem sido... O quanto a sua aula tem sido interessante, prazerosa, uma aula que os alunos possam interagir para fazer ele ficar na escola, né? Então, vale a pena essa reflexão. De que maneira você atua no sentido de proporcionar um acolhimento a esses alunos em sua chegada na escola? Então, exatamente o que a pergunta diz, né? De que maneira você proporciona esse acolhimento, sabe? Em formas de conversas, de uma entrevista breve, uma roda de conversa em grupo, né? Para acolher os alunos, para eles se sentirem mais confortáveis dentro da sala de aula. Você já perguntou aos seus alunos o que eles procuram na escola? Isso é uma questão muito importante, né? A maioria dos alunos do EJA sempre querem buscar uma forma de inserção social, né? De se inserir na sociedade, e por eles não serem alfabetizados, eles se sentem inferiorizados. Então, essa é uma pergunta bem relevante. O que representa para eles a retomada da escolarização? A retomada da escolarização é um ponto crucial que em alguma aula deve ser, né, apontado, porque, como dito algumas vezes nesse vídeo, os alunos já têm uma bagagem, já é recheado de vivências. Então, retomar algo como a escolarização, né, é algo muito complexo, né, que não depende só dos alunos. Que dificuldades encontram dentro e fora da escola para concluir seus estudos? Essa pergunta é bem interessante, porque muitos alunos, né, acabam desistindo de continuar a escola por conta dos problemas externos, né, das adversidades. E essas adversidades têm que ser deixadas de lado. Então, o professor sempre tem que incentivar o seu aluno a continuar, a progredir, a buscar conhecimento para ele se inserir mesmo, né, na sociedade. E essa pergunta eu acho muito legal. Você já aprendeu algo com seu aluno? Eu acho que nós, como os professores, devemos levar essa pergunta para a vida, sabe? Porque a gente sempre acaba aprendendo com o nosso aluno, independente da sua idade, independente de onde ele vem, da sua realidade. Eu acho muito legal, porque nós professores seremos, né, para sempre alunos também. E é isso. Referências que eu usei no meu trabalho, né, é o caderno de EJA 1 e o 2, tá bom? É um material muito rico e muito bom para professores, então vale a pena todo mundo dar uma conferida lá.
Muito obrigada pela atenção, espero que o meu trabalho tenha contribuído um pouquinho para o conhecimento de vocês em relação aos alunos do EJA, tá? Muito obrigada!